Boa noite, pessoal. Estamos aqui no 7º Fórum sobre Marketing de Influência e agora vamos ter um painel sobre a era dos cancelados. Meu nome é Carlos Cerejo, eu sou influenciador, criador de conteúdo do canal Tô na Pista e a gente vai falar disso, da era dos cancelados. Será que a sua hora também vai chegar? Eu estou aqui com a Andressa Grifante, que é da agência RS Bloggers. Ela tem uma agência que nasceu da proposta de uma rede de criadores de conteúdo gaúchos com o objetivo de aproximá-los e ampliar sua visibilidade no mercado regional e nacional. A empresa atende influenciadores e empresas com ampla gama de atuação. E antes de começar, antes de eu passar a bola aqui para a Andressa, para a gente falar sobre esse tema, eu queria lembrar vocês da campanha da Casa Hope, Adote um Leito. O público atendido pela Casa Hope é o mais vulnerável frente à pandemia do novo coronavírus, são crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Então, vamos apoiar a entidade, a nossa meta é R$30 mil, essa quantia é correspondente a um leito da Casa Hope, para a gente conseguir um leito durante o ano inteiro. Então, vou passar a bola agora para a Andressa, agradecer a participação dela, que ela explique um pouco da atuação dela no mercado de marketing de influência, e a gente já passa para as perguntas, lembrando que vocês podem mandar perguntas também, e a organização depois vai arranjar um jeito de a gente responder todo mundo. Boa noite, Andressa. Boa noite, tudo bom, pessoal? Primeiro eu quero pedir um pouquinho de desculpas que a minha conexão está instável aqui, eu espero que fique tudo certo até o final desse painel, tá caindo uma chuvarada aqui em Porto Alegre. Bom, eu sou do Sul, né, RS Bloggers, o nome já diz, a atuação aqui da empresa começou em 2016, início de 2016, atuando nas duas frentes, assim, tanto para criadores de conteúdo, com capacitações, com consultorias para quem cria conteúdo digital, e para as empresas, para as marcas que querem se conectar com esses criadores de conteúdo, né? E o nosso diferencial é a regionalização, então a gente atua muito com micro-influenciadores, nano-influenciadores, esses influenciadores regionais, né? Empreendedores digitais, primeiro do Rio Grande do Sul, mas hoje a gente já tem uma atuação região sul, um pouco maior, assim. E eu acho que é isso, assim, em resumo, a gente tem um braço muito forte em educação, a gente tenta fazer muitos eventos, cursos, capacitar mesmo, fomentar esse mercado local, né? Legal, Andressa. Então já vamos partir para o nosso tema, que é muito atual, que é o que ficou conhecido como cancelamento. É um fenômeno que está ligado às redes sociais, é uma coisa muito nova. E ele acontece nas interações virtuais e, a princípio, a gente vai falar depois sobre isso, ele é uma reação espontânea a uma foto, uma fala, alguma colocação de um influenciador ou de uma celebridade. Na tua visão, qual é a definição de cancelamento e quais são as consequências positivas e negativas desse fenômeno? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, a minha visão é de que tem muito mais viés negativo do que positivo. Para mim, o cancelamento é como se fosse um linchamento virtual em massa, né? Que acontece principalmente em redes sociais, né? No universo digital. Mas o conceito, eu acho que tem várias coisas que a gente pode falar sobre cancelamento, e eu, inclusive, tentando buscar inspiração e entender o que a galera também considera cancelamento. Antes de participar do painel, semana passada, eu fiz uma enquete rápida assim, com a nossa comunidade no Instagram, e eu elenquei assim, uns três conceitos que eu trago aqui. Um deles conceituou o cancelamento, quando as pessoas deixam de seguir por um motivo bem específico e muitas vezes bem pessoal. Outro influenciador conceituou como uma onda de pessoas parando de seguir e definindo a outra como não mais relevante. Um terceiro que eu elenquei aqui para trazer é tribunal da internet, onde nenhum erro é tolerado. Eu acho que tem um pouquinho dessas três, né? E realmente é uma espécie de tribunal da internet. Acho que tem muito viés negativo na medida que a gente está... Acho que a gente teve um probleminha com conexão aqui. Deixa eu ver, tá dando...
Vamos aguardar aqui a conexão da Andressa voltar. Só um segundo. Lembrando que justamente... Esse senso de responsabilidade... Opa, tô online ainda? Tá tudo bem, pode seguir. Tá. Esse senso de responsabilidade eu acho que aumentou, né, nos influenciadores, essa percepção de que, existe um universo por aí, eu preciso estar conectado com as pautas da sociedade, e talvez eu ache que me aglomerar no meio da pandemia é uma boa coisa, mas até onde eu preciso me aglomerar e mostrar que eu estou me aglomerando e incentivar que as outras pessoas façam isso, né? Então, eu acho que equilibrar um pouco isso e repensar antes de tomar uma decisão de publicação e de colocar alguma opinião, né? E eu acho que, assim, tem muita piadinha por aí que, no fundo, é ofensiva, então acho que muitas vezes eles estão repensando, será que isso vai ter graça realmente para alguém, ou eu vou estar muito mais ofendendo do que sendo engraçado? Eu acho que por aí. Sim, Andressa, o que eu percebi justamente desses fenômenos de cancelamento dos episódios é que a gente tem casos, por exemplo, que pessoas são acusadas de crimes, coisas graves, tal, e aí tem até problemas de justiça, e aí você pode até pensar que sim, a pessoa tem todo o direito de se defender, tal, mas são acusações muito graves. E depois há fenômenos de cancelamento que é isso, tipo, uma piada que há 10 anos tudo bem, naquela época era legal, agora já não faz mais sentido. E também a gente tem um outro fenômeno, que é esse tribunal na internet indo pegar coisas de 10, 15 anos atrás, do passado da pessoa, um tweet, uma foto no Instagram, e falar, olha, isso que não é aceitável hoje, você fez há 10 anos, né? Você fez... Mas era um outro mundo, a gente não tinha essa consciência, essa empatia pelo outro, por essas causas. Como que você acha que acontece que a gente pode se defender ou às vezes tentar separar essas coisas de coisas que acontecem hoje e tentar voltar lá atrás para julgar uma pessoa quando às vezes a pessoa era menor de idade, nem sabia o que estava fazendo, nem era imputável de algum crime ou de alguma coisa dessa? Sabe que agora eu lembrei, tem um termo jurídico que fala sobre isso, que é o direito de esquecimento, né? Que até eu, aproveitando o gancho aqui, eu tenho um podcast chamado InfluCast, que fala sobre empreendedorismo digital com um especialista em direito digital. Então, agora a gente está entrando numa temporada só sobre esses termos assim jurídicos, esses meandros todos jurídicos do meio digital. E é muito interessante que eu aprendi com o Leonardo Zanata, esse meu colega no podcast, sobre o direito de esquecimento, que, por exemplo, teve alguém que realmente cometeu um crime, foi lá, pagou a pena, volta, tenta ser reinserido na sociedade, e aí está lá buscando uma entrevista de emprego e o empregador busca informações sobre ele e o que sai é só aquelas matérias do crime que ele cometeu 20, 30 anos atrás. Então, já existe na justiça previsto o direito de esquecimento, que pagou, com o tempo, tu pode ser uma nova pessoa e aquilo lá tem que ser tirado, porque hoje o que está na internet, ela está para sempre, né? Está ali indefinidamente. Então, o direito ele já está cuidando para que não fique eternamente e que isso seja removido. Tem vários casos assim, né, sobre isso. A Xuxa, com o filme dela, é um deles, né, que tenta tirar e tem uma briga aí na justiça grande. Então, a gente já começa a entrar numa área que realmente pega a parte jurídica, né? O direito, já existem leis para cuidar disso. Claro que na prática isso não é tão rápido, né? Isso não acontece, por mais que esteja escrito na lei, até isso ser aplicado é outra história. Mas eu acho, sim, errado e é engraçado, né? Porque a gente, na internet, a gente vê muitas pessoas falarem em demonstre a sua vulnerabilidade, né? Todo mundo precisa ser mais espontâneo, mostrar. E aí, o erro nada mais é do que uma vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente diz seja vulnerável, a gente vai lá e diz, não, tu não pode errar. Né? E agora tu vai pagar por anos um erro que, às vezes, foi uma declaração infeliz, impensada, imatura. Então, até que ponto a gente está disposto a mostrar vulnerabilidade e aceitar a vulnerabilidade do outro também, né? Sim, e também a gente fala de ser mais sensível e de tentar aceitar as pessoas, e aí quando uma pessoa comete um erro, a gente não dá a oportunidade de a pessoa se retratar.
não digo nem da pessoa falar que ela não fez aquilo, dela pedir desculpas, né? Dela falar, olha, realmente eu errei, e também tem que ver o nível dessa pisada de bola que a pessoa fez. E aí, isso que eu queria conversar com você também é a questão de como prevenir isso, né? Como que fica a saúde mental do influenciador. Eu posso contar aqui um caso pessoal, um caso meu, que eu sou um influenciador do setor automotivo, eu falo de carro, não teria muita margem para ter algum problema desse, mas falar de carro e esse meio automotivo é uma coisa, é um meio machista, né? A gente corre muito risco de não ser inclusivo, de não deixar, por exemplo, outras pessoas que gostam de carro, que têm um outro conhecimento de carro, e a gente pode passar por preconceituoso e não dar a abertura para essas pessoas se inserirem no nosso conteúdo de automóvel. Então, o risco de ser machista no meu conteúdo, eu vivo esse medo. E aí eu queria te perguntar, Andressa, justamente isso, como é que fica a saúde mental do influenciador? Está todo mundo com uma paranoia, por exemplo, quem fala de política ou fala de outros temas deve ter muito mais paranoia do que eu, de dar uma pisada de bola e ver todo o seu trabalho de construção de imagem, toda a relação com marcas jogada fora. Bom, isso foi uma das coisas que eu perguntei nessa enquete rápida que eu fiz, né, no Instagram com o pessoal, e a maioria disse que nunca se sentiu vítima de cancelamento, tá? Foi mais de 80%. Porém, todos eles deixaram de publicar, né, a grande maioria, não foram todos, mas mais de 60%, quase 70%, deixaram de publicar alguma coisa por medo de ter sido cancelado, né? Então, eu acho que tem uma certa... esse medo, essa insegurança de se expor mais. Então, eu acho que isso gera uma espécie de bloqueio nos criadores de conteúdo, né? À medida que tá, e agora? Eu postei aquilo e fui agredida. Então, agora, será que eu tenho que postar? Será que isso está certo? E é sempre aquela dúvida, e isso é um questionamento que é uma pressão, que dependendo do nível que tu vai, né, alimentando essa pressão externa, isso se torna um perigo para a saúde mental. Bom, e eu acho que o principal de ser negativo, essa onda de cancelamentos, é justamente a parte psicológica, né, das pessoas, porque na internet as pessoas falam atrás de máscaras, né, por fakes, por bots, então elas realmente não estão nem aí, destilam ódio, e infelizmente, assim, às vezes tem 10 pessoas te elogiando, mas aquele que te agride ou que pega, toca na ferida, é aquele que tu fica pensando quando, né, deita a cabeça no travesseiro e fica ainda martelando sobre aquilo. Então, o equilíbrio, a inteligência emocional vai ser cada vez mais uma ferramenta, uma habilidade imprescindível de quem está criando conteúdo e se expondo todos os dias, né, mostrando seu cotidiano e sabendo lidar, inclusive, com os momentos que erra, né, porque todo mundo está suscetível a errar. Por mais que tu pense 2 vezes antes de postar alguma coisa, pode ser que uma vírgula lá saia errada e alguém vá tentar te punir ou te agredir em função disso, né? Então, especialmente agora, em momento de pandemia e em ano de eleições, eu acho que a gente tem esses ânimos mais acirrados ainda, né? Sim, não, e não só influenciadores, a gente viu casos recentes de representantes de grandes corporações, grandes empresas, dando declarações que comprometem a empresa. Então, ele não é um influenciador digital, mas a declaração dele respinga na empresa e a empresa passa por um cancelamento. E falando do tema de empresa, eu queria entender mais esse outro lado do balcão do mercado, que é como que as empresas estão se cercando ou fazendo uma pesquisa melhor de quem elas vão colocar do lado delas para fazer uma ação. Elas estão mais preocupadas, falam assim, ok, não conheço o influenciador, ele tem esses números, ótimo, números são importantes, mas qual é o passado dele, quais são as posições dele em relação a temas? Você percebe que tem uma atenção maior por parte das empresas? Não vejo isso acontecer tanto quanto eu gostaria, ao menos aqui no mercado regional. Eu aqui atendo muito pequenas, médias empresas e, eventualmente, agências de São Paulo em campanhas nacionais, que eu fico responsável pela parte regional da campanha, assim. E eu vejo também um erro, muitas vezes, da própria agência, que tudo é para ontem, então ela me liga de manhã para pegar o contato do influenciador de tarde e não se tem esse tempo
para eu posso falar, enquanto a Andressa restabelece a conexão dela, posso falar aqui do mercado que a gente vê, o mercado automotivo, que é o mercado que eu trabalho, é que a gente também corre muito risco aqui de ligar a nossa imagem a uma montadora, uma fabricante de pneu, um fabricante de óleo, que é ligado, desse mercado automotivo, e nós, como influenciadores que criam conteúdo automotivo, que estamos na rua, estamos dirigindo, criamos conteúdo com o carro, eu preciso tomar muito cuidado com a imagem que eu passo dentro do carro. Então, nunca vou falar ao telefone, sempre com cinto de segurança, sempre dirigindo dentro respeitando a lei de trânsito, sempre de uma maneira respeitosa, não só porque isso é importante do ponto de vista de imagem para a minha marca e para o meu canal, que essa é a atitude certa, a gente precisa dar uma boa influência, porque eu vejo muitos influenciadores de qualquer segmento que, quando eles querem vender um produto deles ou vender a imagem deles para eventuais anunciantes, eles falam que eles são muito influentes, que eles têm um público com eles, que eles têm todo mundo junto, mas na hora do erro, eles falam assim, não, eu não sou exemplo para ninguém, eu não sou... não sigam o que eu falo. Eu estava comentando, Andressa, que do ponto de vista do influenciador, eu, como sou um influenciador de carro, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço dentro do carro, porque eu tenho que usar cinto. Então, essas coisas pequenas podem lá na frente dar muita dor de cabeça, e eu faço porque é a coisa certa. Porque eu também percebo que os influenciadores, eles, quando vão vender o espaço deles e a imagem deles, eles falam que eles influenciam muito, que eles têm a comunidade com eles. Mas quando eles fazem alguma coisa errada, eles falam, olha, eu não sou exemplo para ninguém, não siga o que eu faço. Então, só querem usar a parte de influência e de alcance deles para a parte boa. Se é para a parte ruim, já não é um argumento, né? O que eu queria também falar, agora que a gente está numa época de eleição, você também comentou isso, é sobre os cancelamentos artificiais. Eles são usados com bots ou ações coordenadas de grupos para pegar alguém e derrubar. Às vezes com fake news, então se inventa um fato, se inventa uma coisa que não existe, ou seja, é pior que um cancelamento, estão realmente acabando com a imagem da pessoa, distorcendo um fato, ou inventando um fato, e usando tecnologia para derrubar. Você acha que o mercado de agências e empresas já está maduro o suficiente para entender, às vezes, que o que aconteceu com o influenciador XYZ foi uma ação coordenada, que não é necessariamente um cancelamento, que é porque ele tem uma posição política, às vezes, ou uma posição em relação a alguma injustiça e outros grupos vêm tentar cancelar? Bom, sobre os bots, né, eu vejo que isso, claro, é toda uma... A gente entra num meandro aí super complicado, a gente sabe que tem uma máfia em torno disso, assim, mas é tanto fake ali que acaba levando pessoas reais, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria levantar com essa com essa questão é de que a gente só consegue evitar isso educando, assim, as pessoas têm que ter esse olhar crítico para ver, olhar exatamente, tá, mas quem falou isso, sabe? Quando tem uma repetição ali de comentários, suspeitar sempre, porque pode ser esse bot, e aí tu pensa, nossa, tá todo mundo xingando ele. Não, não é todo mundo, é uma pessoa que pagou dezenas e milhares de bots, e não, aquilo ali não caracteriza a opinião de uma maioria, né? Então, primeiro, deixar isso claro. Acredito que as marcas já estão começando a ter essa... Acho que já se fala muito de fake news e de bots, então, as que já estão mais amadurecidas nesse mercado já entendem. Aconteceu, eu queria contar, teve uma situação de uma influenciadora aqui da região metropolitana, né, que ela sofreu um certo cancelamento. Claro, ela é conhecida regionalmente, então foi, né, dentro dessa nossa proporção regional, e no mesmo período eu estava fazendo uma ação de mídia espontânea para uma marca, e ela estava na nossa lista. Mas se entendeu, e eu conversando com a marca, a gente entendeu que aquilo realmente tinha sido uma declaração infeliz, foi no meio da pandemia, agora não, foi no auge, digamos assim, quando ainda se falava de provável lockdown, e ela mostrou alguma coisa, se aglomerou, mostrou alguma festa, alguma coisa do tipo, assim, agora eu nem me recordo exatamente o que foi,
E ela sofreu, assim, alguns ataques e aconteceu que ela só aparecia nas redes sociais para se explicar. Então, qual foi a nossa decisão, assim, de tirar ela? Essa parte enquanto a Andressa restabelece a conexão, tem muitos casos que eu acho que é isso que ela vai falar, que a pessoa ficar pedindo desculpa repetidamente sobre um eventual pisada de bola causa mais dor de cabeça, causa mais... A bola de neve fica maior ainda do que a ação inicial. Então, pedir desculpas, ficar pedindo desculpa toda vez que você vai acessar suas redes ou fazer um programa, qualquer coisa que você tem que ficar pedindo desculpa, o que era um evento, uma coisa que era um problema, viram vários eventos, vários casos em que você tem que pedir desculpa e o assunto nunca sai do ar. E outra coisa que eu queria perguntar, vou perguntar para a Andressa, o quanto que esse cuidado do cancelamento por parte do influenciador, o influenciador precisa se policiar, entender melhor o que está acontecendo, o que ele fala, como que ele fala. Voltei. Oi, Andressa. Então, o que eu estava comentando aqui, que eu acho que onde você estava chegando, que era justamente, às vezes, ficar pedindo desculpa de uma pisada de bola cria mais problema do que o problema inicial, ficar pedindo desculpa, voltando sempre ao tema, né? E aí, isso que eu queria te perguntar também, o quanto que o cuidado que os influenciadores vão ter a partir de agora, tem já com o cancelamento, com pisar fora da linha, o quanto que isso vai atrapalhar a criatividade deles. Eu vejo muito humorista preocupado com isso, e quem trabalha às vezes com opinião, né, fala assim, até onde eu consigo criar e não incomodar a minha audiência e os meus parceiros comerciais. Você acha que isso vai atrapalhar esse público, esses influenciadores? Eu acho que já está atrapalhando, né, muitos deles, de estarem deixando de postar algumas coisas, né, com medo, com receio. Acho que tem uma onda muito viva agora em função de pandemia, que está todo mundo olhando mais para a responsabilidade de cada um e muita gente tentando achar um erro no outro também. A gente tem esses ânimos acirrados pelo próprio momento de eleições também, que qualquer opinião contrária, né, as pessoas elas acabam muitas ficando mais agressivas e tal, mas eu acredito que pode ser assim que a partir do próximo ano a coisa vá se flexibilizando um pouco, sabe? Eu acompanho muito o pessoal de viagem, eu tenho muitos projetos na área de viagem aqui, e a galera, teve gente que realmente parou de publicar. Outros começaram a criar, como que eu viajo dentro de casa, né? Então, comidas típicas de determinados lugares, começaram a usar a criatividade. Outros ficaram tão bloqueados que desapareceram, assim, das redes. Mas agora começam a voltar, os primeiros passos, assim, que deram para destinos próximos, assim, ainda sofriam algum questionamento de seguidor, tá, mas onde é que tu tá? Não tem aglomeração? Como é que tá? E a máscara? Não tinha que ter saído de casa? No início era assim, hoje já não é mais. As pessoas, eu recebo esse feedback, ao menos de quem cria conteúdo de viagem, e o pessoal tá começando a sair aos poucos, a voltar a produzir conteúdo. Então, muitos acabaram ficando bem bloqueados, né? Mas aos poucos vão voltando. Então, eu vejo isso como um exemplo de que a coisa vai começar a relaxar um pouco. Espero que não relaxe tanto a ponto de os influenciadores perderem essa noção de responsabilidade, que ainda tenham esse senso, né, de responsabilidade, e que entendam que são figuras públicas e realmente, como o nome já diz, influenciam outros, né? E que a gente possa também diferenciar, equilibrar essa vulnerabilidade, entender que o outro erra, né, e que alguns erros não merecem ter uma punição assim tão longa, tão dura, né? Sim. Andressa, muito obrigado pela participação hoje. Eu deixo um abraço para todo mundo aí do negócio da comunicação. Obrigado pela colaboração. Sucesso na RS Bloggers. E um abraço para todo mundo. E, gente, não esqueçam de colaborar com a Casa Hope. Por favor, entre lá no site do Negócio da Comunicação, do Fórum do Marketing de Influência, e deixe sua colaboração. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Brigadão.